Projeto Fragmentos, novela número 17, Memórias de Amor, de Wilson Aguiar Filho, exibida no horário das 6 no ano de 1979. Bem, primeiro eu preciso dizer que eu lembro dessa novela. Eu tinha 10 anos, mas eu não assistia. Eu achava chatíssima. É muito curioso que a TV Globo exibia O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fazia um grande sucesso na época com as crianças da minha geração, e logo em seguida uma novela que espantava as crianças, porque criança nenhuma queria ver Memórias de Amor. É claro que o público do horário das 6, de acordo com as pesquisas da época, era principalmente formado por donas de casa, mulheres que estavam esperando o marido chegar do trabalho, uma coisa da época, né? Com certeza, às 6 da tarde, no período em que Memórias de Amor foi exibida, eu estava na Tupi assistindo o Clube do Mickey, Pinóquio e outros desenhos e a programação infantil que a Tupi exibia naquela época. Essa é uma novela considerada, entre aspas, problemática da Globo, porque é uma novela esquecida, né? Uma novela obscura, uma novela que não se comenta, uma novela que o Video Show poucas vezes exibiu, uma novela que nem os atores citam, né? Parece que os atores não têm essa novela no seu currículo. É uma novela que eu poucas vezes procurei, pesquisei mais agora, né? Por causa dos fragmentos, sabendo que ela viria nos fragmentos. Mas é muito estranho, é uma dessas novelas que ninguém comenta, como Sinhazinha Flor, como Gina. Bem, de acordo com os 6 capítulos que nós vimos nos fragmentos no Globoplay, eu acho pelo menos Memórias de Amor um pouco melhor que Sinhazinha Flor e Gina, né? Mas olha, tá ali, é do mesmo naipe. Memórias de Amor foi uma novela que passou por uma série de problemas inclusive antes da estreia. Para saber exatamente, para jogar uma luz sobre a problemática de Memórias de Amor, é necessário entender o romance que originou a novela, O Ateneu, de Raul Pompeia. Bem, de acordo com o que a gente estuda, na minha época era no colegial, o Ateneu é um representante do realismo/naturalismo na literatura brasileira, ou seja, ele se opunha totalmente à escola anterior, que era o romantismo. E nas adaptações literárias do Horário das 6 da época, nós já havíamos tido algumas novelas do período do romantismo. Helena, de Machado de Assis, Senhora, de José de Alencar, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, Escravizaura, de Bernardo Guimarães, todas novelas do período do romantismo. Porém, a Globo então resolveu adaptar um romance que, ao meu ver, era inadaptável para o horário das 6 em tempos de censura do regime militar. Era um romance completamente difícil de levar para um horário em que se esperava tramas mais açucaradas, mais românticas. O autor escolhido para essa adaptação foi Wilson Aguiar Filho, absolutamente novato em roteirização de novelas naquela época. Wilson havia escrito apenas a série cômica Kika e Chuchu, que era exibida nos domingos à tarde no ano de 1978, e se não me engano escreveu até um caso especial, mas parece que esse caso especial não foi ao ar. Enfim, realmente ele tinha pouca experiência. Por isso que o Wilson teve o auxílio do Péricles Leal na roteirização, pelo menos desses primeiros capítulos da novela. Acontece que a Globo pediu para mudar tudo. Ela queria uma novela romântica. Péricles Leal, então, desentendeu-se com a produção e deixou a novela e acabou sendo substituído pelo Manuel Carlos. Manuel Carlos, então, orientou Wilson Aguiar Filho na escrita de Memórias de Amor. Inclusive, ele é acreditado no encerramento, né? Supervisão de roteiro de Manuel Carlos. E qual é a problemática de O Ateneu? O Ateneu é um romance sobre um garoto chamado Sérgio, que entra para o internato
e a trama então se desenrola totalmente dentro deste internato. Ele narra por suas memórias, narra em primeira pessoa, a época em que estudou nesse colégio, o Ateneu. Na verdade, esse romance do Raul Pompeia é autobiográfico. É o próprio Raul Pompeia relembrando os tempos em que ele estudou em um colégio para rapazes na sua adolescência. O Ateneu, por vir de uma escola realista, ele era um livro um tanto quanto, entre aspas, forte, né? Pesado, era uma narrativa nua e crua sobre o que acontecia dentro de um ambiente impregnado de corrupção e de sexualidade, inclusive. Há, dentro do romance, um personagem homossexual. E é claro que isso seria absolutamente inviável para uma novela do Horário das 6 no ano de 1979, ainda sob o jugo da ditadura militar. Uma das primeiras coisas que o Wilson Aguiar Filho fez foi criar personagens femininas. Pasmem, no romance O Ateneu existem apenas duas personagens femininas. A Emma, que é a mulher do diretor do Ateneu, o Aristarco, e a Ângela, que é uma criada sensual, alvo de desejo dos alunos e dos funcionários do Ateneu. Ora, nunca que uma personagem com esse perfil poderia caber numa novela do Horário das 6 daquela época. A Ângela, então, vivida na novela pela Solange Teodoro, ela tem essas características atenuadas para caber dentro da receita do que se esperava para uma novela das 18 horas daquela época. Claro que Wilson Aguiar Filho, então, criou vários interesses amorosos para aqueles personagens do internato. A Miriam Rios, a Nádia Carvalho, a própria Fátima Freire, a Sandra Breia, enfim, todas aquelas personagens femininas foram criadas para dar vazão aos personagens masculinos da novela. Personagens essas que não existiam no romance. Outro problema enfrentado pela novela foi a idade dos personagens. No livro O Ateneu, aqueles personagens eram todos adolescentes. Quando o romance começa, o Sérgio tem ali por volta dos 12, 13 anos. Na novela, eles forçam a barra para aqueles atores parecerem adolescentes, mas vamos combinar, né? Tião Dávila, Ricardo Blá, Wolf Maia, eles não tinham cara de adolescente mesmo, né? Eles tinham por volta de 25, 26 anos naquela época. Como que eles iriam viver adolescentes? O Tião Ávila mesmo é impressionante, né? Um cara que não sei quantos anos ele tinha na época, mas ele aparentava ter mais de 30 e fazendo o papel de um adolescente. Isso que a gente chama de miscasting, né? É erro de escalação de elenco. Então essa novela já começou errada, primeiro, por tomar um romance do período do realismo e transformá-lo numa novela romântica, e segundo, pela escalação do elenco. E eu não estou falando apenas desses personagens alunos do Ateneu, não, viu? Eu acho, por exemplo, Sandra Breia uma escolha muito infeliz para essa personagem romântica, a Lívia, protagonista criada para a novela. A Sandra Breia parece totalmente fora do tom, está com uma maquiagem pesadíssima no rosto. Ela tinha na época 26 anos, mas ela até aparentava ter mais. A Sandra Breia já era uma deusa da beleza naquela época. E escalaram a Sandra para fazer a personagem de uma moça que tinha uns 20 anos. Não faz sentido. Eduardo Tornag até vai. O Eduardo Tornag também tinha 26 anos naquela época, mas ele está ali em Berbe, então ele até passa como um rapaz muito jovem, né? Ele era um advogado recém-formado, então ele devia ter talvez uns 23, 24 anos. Mas a Sandra Breia realmente foi uma escolha infeliz. Aí eu trago uma curiosidade com relação à escalação de atores. Quando a novela começou a ser pensada,
cogitou-se o Lauro Corona para o papel do Sérgio. Na primeira leitura da novela, o protagonista seria o Sérgio, como o Sérgio é o protagonista no livro. Então, pensou-se no nome do Lauro Corona para fazer o Sérgio e da Glória Pires para fazer o par romântico do Sérgio. A Lídia Brondi também foi um nome cogitado para essa novela. Os três atores haviam acabado de atuar na novela Dancing Days, onde fizeram muito sucesso, e nenhum deles quis fazer Memórias de Amor. Eles quiseram dar um tempo. Aí houve então a alteração da proposta da novela. O Sérgio deixou de ser o protagonista e foram criados novos personagens para serem protagonistas. Um novo casal romântico, Jorge e Lívia. E aí então foram escolhidos Eduardo Tornag e Sandra Breia. Enquanto que, para o papel de Sérgio, foi escolhido um ator novato, Maneco Bueno, que é sabido não teve uma carreira representativa na televisão. Até onde eu sei, na Globo pelo menos, ele fez mais uma novela, Olhai os Lírios do Campo, logo depois, no ano de 1980. E para o papel do par romântico do Sérgio, então foi escalada a atriz Miriam Hills, que era um nome em ascensão naquela época, né? Bem, precisamos falar também de Jardel Filho vivendo o professor Aristarco, que é talvez o grande personagem da novela, assim como era no livro também, um personagem importantíssimo na trama, né? Ele era o diretor do Ateneu, um homem austero, rígido, muito interessado em dinheiro, que mandava e desmandava no colégio que ele dirigia. E eu gosto muito da interpretação do Jardel, né? Nós percebemos que o Jardel está criando um tipo. Ele está interpretando um homem mais velho do que ele, portanto ele tem uma caracterização própria e ele também força a voz, ele força a postura, o andar. A gente percebe que ele anda curvado e ele tem também a voz diferente para representar um homem mais velho. Eu gosto muito desse personagem. Quando eu era criança, o pouco que eu via a novela era de fato o personagem que chamava mais atenção. Porém, a gente percebe também que o Jardel, criando esse tipo, ele um pouco que destoa do resto do elenco, né, das interpretações dos demais atores. Principalmente quando ele contracena com a mulher, que é a Araci Cardoso, a Emma. E a Araci é um outro tipo de personagem, é uma mulher submissa, resiliente, doce, calma. Então nós temos ali um contraponto muito grande de interpretação. É como se o Jardel fosse o único ator que estivesse criando um tipo e o resto do elenco segue em atuações mais naturalistas, né? Talvez pelo pouco que deu para perceber, o Luiz Armando de Queiroz também fazia um tipo, era um tipo que pendia um pouco para o cômico, o mesmo a Eva Todo e o Ari Fontoura, que também faziam um casal ali um tanto quanto cômico, mas no resto a novela toda segue uma linha de interpretação naturalista, né? Isso não é uma crítica, isso é apenas uma observação. Com relação à produção, eu não vejo muita diferença entre Memórias de Amor e as novelas anteriores no horário das 6, mas fica assim a triste impressão de que a Globo realmente reservava menos orçamento para as novelas do horário das 6, viu? Porque é uma produção que a gente percebe que é barata, né? Cenários baratos, figurinos repetidos de novelas anteriores. E o que mais me chamou a atenção foi a fachada do Ateneu, que fica assim muito claro que é apenas uma fachada, né? A gente percebe nitidamente na televisão que aquela fachada não tem a parte de trás, não é uma edificação bidimensional ou tridimensional, é só uma fachada mesmo. Isso eu achei péssimo. Tem uns cenários ali que
é muito quatro paredes, você percebe que é tudo muito limitado, muito pequeno. Então era uma coisa da época mesmo, os cenários das novelas das 6 eram muito inferiores aos das novelas das 7 e das 8 que a gente acabou vendo no Globoplay, novelas do mesmo período. A novela também tem alguns problemas de direção, principalmente os primeiros capítulos, eu acho que tem umas cenas ali muito mal dirigidas. Mas no geral, de novo, os fragmentos é o que a gente tem acesso, então nós estamos analisando apenas os fragmentos, né? Um pedaço da novela. Se a trama foi boa, não dá para saber. Apesar de a gente ter uma ideia do que se trata a novela, eu acho que fica bastante nítido nesses 6 capítulos do que é a história, mas a gente não sabe como que foi a condução dessa novela. Tudo que a gente sabe é que é uma novela que não fez sucesso, que não teve repercussão naquela época, tanto que ela foi encurtada, né? Era para ter tido mais de 120 capítulos e acabou encurtada em 80 e poucos, 81 ou 82 capítulos. Então é porque realmente não satisfez as expectativas da emissora. Foi bom ver Sandra Brea também, apesar de eu achar que ela não está bem na novela e não por culpa dela, talvez culpa da direção, também culpa da personagem. Achei que essa não era uma personagem adequada à Sandra Brea. No entanto, Jardel Filho, é sempre ótimo vê-lo em cena. Bom também ver atores jovens, né? Wolf Maia, Diogo Vilela aparece muito rapidamente, a gente nem ouve ele falar. Karen Rodrigues, uma grande atriz do teatro paulista que fez pouquíssima televisão e na Globo mesmo, eu acho que também fez muito pouca coisa. Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre os fragmentos de Memórias de Amor. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixe seu like, faça seu comentário. O que você gostou ou não gostou desses fragmentos de Memórias de Amor. E também não deixe de assinar o canal. No próximo mês estaremos juntos para mais uma análise de fragmentos do Globoplay. Até lá!